porque nos treinamentos de terça-feira, começar agora. A nossa meta para os treinamentos de terça-feira é sempre agregar, né, algum valor para vocês, alguma habilidade nova, algo que ajudou a gente a destravar os nossos resultados, né? E hoje eu vou falar de uma coisa que parece que é boba, mas às vezes é uma das principais questões da nossa operação. Porque eu percebo que tem várias pessoas dentro da nossa operação, dentro da nossa equipe, e na vida como um todo, que a gente não tem dificuldade, às vezes, de falar do negócio, né? Às vezes a gente convida as pessoas, a gente fala do negócio, só que muitas vezes a gente peca no fechamento. Ou tem pessoas que estão empolgadas para fazer o negócio e falam assim, cara, mas não é possível, eu falo com tantas pessoas, eu não consigo convidar as pessoas para fazer parte desse negócio. Ou quando consegue convidar as pessoas, apresenta o plano de negócios, só que não apresenta o plano de negócios da forma como o plano de negócio tem que ser apresentado, né? E segundo, quando ele acaba de fazer a apresentação, ele não sabe como finalizar uma apresentação, ele não sabe como concluir. Então, às vezes, você está fazendo grande parte do trabalho, você está fazendo 90%, 99%, e na hora de você arrematar, de você colocar um licenciado novo no seu time, para você destravar a sua operação, é a hora que você às vezes se esbarra. E o meu papel aqui hoje, no treinamento de hoje, é literalmente trazer para vocês um pouco do meu conhecimento, né? Como que isso pode ajudar vocês a alavancar o resultado. Alguém aqui tem dificuldade aí para convidar pessoas, para apresentar o plano de negócio, ou para poder fazer o fechamento, não sabe o que fala na hora de fazer o fechamento? Vamos fazer um bate-bola aqui. Fala para mim, pode abrir o áudio, Arthur, enquanto eu estou abrindo aqui as apresentações. Aqui. Odé, algumas pessoas falam comigo, né, assim, que trabalham junto com a gente, que assim, e isso já aconteceu comigo lá atrás, sabe? Comigo também, quando eu iniciei nesse modelo de negócio, né, eu também tinha essa trava, vamos dizer assim. A pessoa fala assim, cara, mas eu quero primeiro construir um resultado para eu poder chamar as outras pessoas, porque às vezes eu vou chamar alguém e a pessoa fala assim, mas você já está ganhando dinheiro com isso? Né? É uma das coisas que eu lá atrás, bem no meu início também, nesse modelo de negócio, no marketing de rede, eu tinha essa trava, eu falei assim, cara, mas como é que eu vou convidar as pessoas para fazer parte de um negócio que nem eu estou ganhando dinheiro? Como é que eu vou falar que ela vai ganhar dinheiro sendo que eu não estou ganhando dinheiro? Né? E uma outra coisa também que eu percebo, assim, que é recorrente, né, vamos dizer assim, que as pessoas falam com a gente quando estão iniciando, é a famosa pergunta, né? Mas esse negócio não é pirâmide, não? Esse negócio parece pirâmide. Ou às vezes a pessoa já até afirma, né? Ah, mas isso é uma pirâmide, entendeu? Eu acho que a gente pode partir desse princípio aí, né? De como quebrar essas objeções, primeiro sobre a questão da pirâmide, né? O porquê que o nosso negócio não é uma pirâmide, e até mostrar para as pessoas o que é uma pirâmide, o que não é. E também sobre essa questão, né, poxa, peraí, eu não tenho resultado, como que eu apresento o negócio? Porque às vezes o cara tem uma lista muito boa, mas ele tá com essa trava aí, porque ele não tem resultado e ele fica preso naquilo. Eu primeiro preciso construir resultado para eu poder construir uma grande operação, e às vezes ele está deixando de convidar um amigo que é muito bom para o negócio por conta dessa trava dele. Bom demais, tá bom. E é isso, né? Eu acho que já abordar todos esses temas aqui hoje, né? Alguns param também na questão do investimento, maravilha. E tudo isso aqui a gente. Então, ou seja, eu vou ensinar vocês primeiramente. Então, vamos passar pelo passo a passo, tá? Eu vou tentar ser bem objetivo para que a gente consiga ter tempo para poder abrir para vocês fazerem perguntas e a gente tentar esclarecer aqui, tá? Vamos fazer realmente um bate-bola. O Cadu também vai me dar a força aqui. O João Evangelista também está na sala aqui. O João Bem-vindo, Mestre, meu o amigo Marcos João. está na sala aí, esse aí é brabo. Mestre dos magos. Tá aí, Joãozinho? Ele aparece aí. Então, assim, deixa eu só abrir aqui o treinamento. Aqui. Eu vou começar, então, da seguinte maneira, pessoal. Eu vou começar primeiro falando do convite, tá? Então, vamos por partes. Primeiro a gente fala de convite, depois a gente fala de apresentação, né? E logo em seguida a gente fala de fechamento. E aí eu vou Desculpa aí, você falar... acredita que eu perdi o lugar de abrir o áudio aqui? Eu falei assim, oh Fala, meu Deus do lindão. céu,
Onde é que eu vou abrir esse áudio aqui? Como é que você Tá tá, meu vendo que querido? as coisas simples, até quem tem experiência, falha? É desse jeito, rapaz. Misericórdia. Maravilha, boa noite a todos, boa noite, Dé. Que prazer poder estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que essa aula de hoje é muito importante, você falou, viu, Dé? Parece bobeira, mas o óbvio tem que ser dito, né? Porque a maioria, a gente, porque tem entendimento, a gente já tem facilidade, às vezes, de muitas coisas, e acha que o óbvio não precisa ser falado. Mas o óbvio É tem que isso. ser dito, porque eu tenho certeza que essa base, né? Eu sempre falo que você só tem que fazer o básico, e a gente nunca pode perder o básico. E o que você vai falar hoje é o básico. Então, uma contribuição, pessoal. Pega caneta e papel e anote o óbvio para você ensinar as pessoas que estão vindo com você. Conta comigo a ideia. Tamo junto. Tamo junto, vamos lá, bem-vindo. Compartilhar a tela aqui do computador aqui. Bom, como sempre, né, eu vou fazer questão de falar de uma técnica que eu sempre bato nela com vocês, que é a importância da lista viva de nomes, né? Vocês vão sempre me ver batendo muito nessa tecla da lista, porque eu sempre falo que o sucesso de qualquer negócio, ele está na sua lista. Ah, Dé, mas a minha lista é muito ruim. As pessoas que eu conheço não são pessoas que têm perfil empreendedor. Tem coisas que vocês podem falar aí, mas eu sempre vou te falar que a sua lista de contatos é onde tudo começa, porque são as pessoas onde você tem relacionamento, você tem network, e é onde a gente vai conseguir, de fato, começar o seu trabalho por aí. Você não precisa de encontrar milhares de pessoas dentro da sua lista de contatos para fazer um negócio. Você precisa de encontrar as pessoas certas. Então a gente sempre fala que para você começar um negócio, você tem que pegar um papel e caneta e fazer aquela lista de nomes. Eu não vou falar de lista aqui, porque nós já temos vários treinamentos de lista. Quem ainda não viu o treinamento de lista nosso, me chama a gente no privado. Inclusive, tem até um videozinho meu muito rápido, muito prático. Eu já mandei lá no grupo essa semana, ou semana passada, eu não sei de novo, para algumas pessoas, ensinando como fazer a lista de contato, como qualificar a lista, para você identificar quem que são as pessoas que vão dar 9 e 8 na sua lista, que são os seus melhores contatos, quem que vai dar 7 e 6 e quem vai dar 5, 4, essas outras coisas. Para convidar, para conhecer especificamente, meus amigos, nós vamos focar na expansão da sua estrutura. Principalmente para quem está aqui na IGRIM trabalhando somente cadastramento de conta de energia, eu preciso de te dar uma notícia muito importante. Você entrou dentro do barco da sua independência financeira. E dentro desse barco, você tem dois remos. Você tem o remo de cadastramento de conta de cliente, que é o que você está fazendo, e você tem o barco da sua construção de equipe. Se você remar com os dois remos, você vai chegar muito mais rápido no seu destino, que é a sua independência financeira. Então, eu preciso que você escute esse treinamento de hoje com a visão aberta, de entender que as maiores operações, as pessoas de maior sucesso no mundo dos negócios têm redes. Então, se as pessoas de maior sucesso no mundo têm redes, e você tem a possibilidade de construir uma rede de pessoas trabalhando junto com você, por que que você vai ficar querendo trabalhar sozinho só sobre o seu trabalho? Então, aqui eu vou te ensinar a destravar algumas crenças limitantes para que você possa começar a expandir a sua equipe comercial. Wagner está com a mão levantada ali, fala comigo, Wagner. Tá Eu tranquilo. apertei lá sem querer, eu fui bater palma para você aí. Tá bom? Tá, tá tudo certo. Alô. Então é o seguinte, pessoal, façam a lista de contato, qualifiquem a lista de contato, uma vez que vocês qualificarem a lista de contato, vão fazer essa qualificação dela aqui, né, para atingir, quem atingir as notas 9 e 8, vocês vão convidar para conhecer o nosso projeto, e quem atingir de 6, 5 para baixo, você vai oferecer desconto na conta de energia. Quando a sua lista de 9, 8, 7 acabar, você tiver falado com todo mundo, aí você vai começar a falar com o 6 e com o 5. Quer dizer que não vai falar, não. Vai falar com eles, não, mas eles vão ficar mais para frente. Por quê? Se a pessoa confia em você, ela tem mente aberta para novos negócios e ela tem recurso financeiro para investir, essa é a primeira pessoa que a gente tem que falar nesse negócio. Então, e a própria forma de qualificar a lista de contato, como vocês veem aqui, ó, confiança em vocês, mente aberta para novos negócios e recurso financeiro para poder investir. Só automaticamente você fazer isso já é uma técnica de convite.
Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas técnicas de como que vocês podem convidar as pessoas para conhecer o nosso plano de negócio. Então, você primeiro precisa de entender que o motivo do contato é simplesmente você marcar uma reunião. Fala, Caduzão. Ô, Dé, na hora que você falar desse assunto aí, mais para frente, eu quero contar uma experiência que eu tô tendo aqui recentemente com contato frio. Pessoa que você não conhece. Como é que eu estou fazendo para poder fazer contatos frios, beleza? Então é o seguinte, pessoal. Primeira coisa, eu preciso que vocês peguem papel e caneta, porque é impossível vocês assistirem um treinamento sem vocês estarem fazendo algumas anotações. Tudo aquilo que você escuta, você absorve uma quantidade de fatores. Tudo aquilo que você anota e escuta, você absorve um pouco mais. E quando você anotar, escutar, anotar e ensinar para uma pessoa, você toma propriedade e domínio sobre aquele assunto. Então, vocês já estão ouvindo, eu preciso que vocês anotem, porque vocês vão absorver muito mais. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês anotem para vocês nunca mais esquecerem. O motivo da ligação, o motivo de contato com a pessoa, o prospecto, é agendar uma reunião. O motivo é único e exclusivo, agendar uma reunião. Então, eu não quero que você pegue o telefone para entrar em contato com a pessoa, achando que você vai apresentar o plano por telefone em 2, 3, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos. Não vai. Eu não quero que você entre em contato com a pessoa para tentar quebrar a objeção, etc. E tal. O motivo, não quero que você tenha que explicar nada. O motivo do contato com a pessoa é agendar uma reunião. Lembre-se sempre disso. Seja essa reunião online, seja essa reunião presencial. Então, ao você contactar a pessoa e fazer o convite para ela, você tem que ter muita clareza disso. Você só pode desligar a ligação ou encerrar a conversa com a reunião agendada. Aí não importa se você vai ficar 1 minuto, 2 minutos, se você vai ficar 40 minutos com a pessoa no telefone. O importante é você fazer isso em um espaço, curto espaço de tempo, né? Mas às vezes uma pessoa que é muito próxima de você, tem tempo que você não fala, você entra em contato, vai conversar, vai fazer o approach com a pessoa como você já costuma de fazer, né? Você não vai ligar para a pessoa que você não fala com ela há um tempo, uma pessoa que você gosta muito, só para falar de negócio. Conversa primeiro, bate papo, como é que tá a vida, como é que estão as coisas, etc e tal, para aí sim você chegarem no assunto. Então, ó, quando já tem algum tempo que você não fala com a pessoa, é necessário fazer algumas perguntas para entender o momento dela, né? Então, não chegue, por exemplo, acho que um dos piores erros que as pessoas cometem muitas vezes é, ao contactar as pessoas, já chegar vomitando sobre a oportunidade, mas tem que saber como é que a pessoa está. Fala, Cadu, como é que você está? Como é que estão as coisas? Como é que está a Cris? Como é que estão os meninos? Todo mundo bem e tal? Cara, conta pra mim que você está morando onde, cara? Você continua morando no Etim? Lembra que você tinha falado comigo que você ia mudar para Uberlândia? Você já mudou? Como é que tá? E aí você vai conversar com a pessoa, vai aproximar com ela e tal. Se a pessoa terminar de contar os dados, você aproximou, e deixa eu te fazer uma pergunta. Tá com a mente aberta para novos negócios? Você pode iniciar usando a própria lista. Eu vou ensinar várias técnicas. A primeira delas, usar a lista de contato a seu favor. Da mesma forma que você qualificou, você vai fazer essa pergunta. Cadu, confia em mim? Vai falar, pô, acredito que sim, né, Cadu? Com os dois olhos abertos ainda. E fechado É também. isso. Então, tá bom. Deixa eu fazer a pergunta. Tá com a mente aberta para novos negócios? Não? Cara, tô sim. Inclusive, tô buscando algo aí. Maravilha, maravilha. Deixa eu te falar. Eu preciso de 20 minutos do seu tempo, que apareceu uma oportunidade incrível para mim aqui. Eu lembrei de você, você é um cara visionário, você é um cara empreendedor, é um cara que tem muito network e relacionamento, e eu preciso de 20 minutinhos do seu tempo para poder te apresentar uma oportunidade que apareceu aqui. Você prefere fazer essa reunião comigo online ou presencial, irmão? Uai, irmão. Online pode ser, ué. Mas o que que é? Pode ser. Cara, eu vou te explicar. Eu preciso de 20 minutos. O negócio ele é muito visual. E por ele ser muito visual, eu estou até com o tempo corrido aqui agora, eu não vou conseguir te explicar tudo por agora. Por isso que eu preciso agendar com você. Que dia da semana que é o dia melhor para você? De segunda a sexta-feira? Cara, quarta-feira é um dia bom. Perfeito. E você prefere no período da manhã, da tarde ou da noite? À noite, para mim é melhor. Tá. Segunda-feira, Cadu, na noite aqui, eu tenho um horário aqui de 19 e 20 horas disponível na próxima segunda. Qual que você prefere, irmão? Não, para mim tem que ser na quarta. Segunda para mim é ruim. Não, não. Desculpa, então. Quarta-feira, então. Pode ser quarta-feira, 19 ou 20 horas? 20 horas, excelente horário.
20 horas. Eu vou colocar na minha agenda aqui, então, quarta-feira, às 20 horas, vou te mandar um invite aí. Você consegue anotar na sua agenda aí agora, Camila, para gente poder pra deixar isso Claro, eu agendado? já vou deixar aqui agendado, aqui, anotado. Então, maravilha. Na quarta-feira, às 20 horas, eu te mando uma mensagem antes, por volta ali de umas 18 horas, só para poder te lembrar aí. E a gente se fala, então, na quarta-feira. Não, tamo junto. Tamo junto. Agora eu vou explicar a técnica do que eu usei agora com o Cadu, tá, pessoal? Primeiro ponto. Eu não vou adiantar para ele o assunto do que é, por mais que ele vai querer saber. Primeiro ponto, se ele confia em mim, ele sabe que eu sou um cara empreendedor visionário, eu não vou chamar ele para poder falar sobre coisa à toa. Ele, pelo menos, ele vai me ouvir. O negócio não é você cadastrar a pessoa. O motivo do contato é agendar a reunião. Então, eu deixei bem claro para ele que, primeiro ponto, eu faço perguntas fechadas. Eu não faço perguntas abertas, tá? Porque você precisa de direcionar o convite para a pessoa. Se você perguntar para a pessoa o seguinte, a única pergunta que eu faço para ele, que ela é aberta, e ela é importante fazer aberta, é: você está com a mente aberta para novos negócios? Para ele me responder sim ou não. Porque se ele me responde não, para mim já encerrou ali agora. Eu já falo assim, não, tranquilo, irmão. Lembrei de você aqui, quando você tiver com a mente aberta para novos negócios, você me chama aqui que eu estou com uma oportunidade boa para você. Ele vai ficar curioso. Não, cara, mas me fala aí o que que é. Não, você foi tá com a mente fechada para novos negócios. Quando você tiver com a mente aberta, ele fala. E ponto. Eu vou deixar ele preocupado, fala, curioso para querer saber o que que é. Se o cara fala que ele está com a mente aberta para novos negócios, aí eu vou evoluir a conversa com ele. A partir daí, eu vou perguntar para ele, cara, estou com uma oportunidade de negócio, aí eu falo para ele o motivo pelo qual eu lembrei dele. Tá vendo? Então você precisa de falar o motivo da pessoa para ela se sentir realmente a importância de você ter entrado em contato com ela. Adu, lembrei de você, porque você é um cara muito querido, gosto muito de você, você é um cara empreendedor, você é um cara visionário, você é um cara que tem muito network, um cara trabalhador, e eu sei que você é um cara certo para essa oportunidade de negócio. Eu preciso, aí você lembra, eu frisei as qualidades, e não, você não precisa de mentir nessa hora. Então, você, eu entrei em contato com você, cara, porque você é um cara dono de um negócio, é dono de um provedor de internet, e você tem uma grande base de clientes, e eu estou com uma oportunidade incrível para você levar um benefício para os seus clientes. O que que é? Na reunião eu vou te explicar. A pessoa vai tentar adiantar. Então, eu vou dar uns exemplos, tá? Tem pessoas que vocês não vão conseguir falar sem vocês adiantarem alguma coisa. Nesse caso aqui, é uma pessoa da minha confiança que tem mente aberta para novos negócios e tem para investir. Então, o meu convite com o Cadu é de um jeito. Se eu for entrar em contato com um cara que é um dono de um negócio, que eu conheço, etc e tal, eu vou fazer um outro tipo de abordagem que eu vou ensinar para vocês. E quando for contato frio também, tem algumas técnicas, inclusive o Cadu também vai compartilhar com você. Segundo ponto, acabei de falar isso com ele, eu falo com ele que eu preciso de 20 minutos do seu tempo para poder a gente falar sobre o assunto. Ok? Aí, o que eu faço? Eu direciono. Assim, você prefere online ou presencial? Eu só fiz essa pergunta para o Cadu online ou presencial porque eu tenho a disponibilidade de ir até ele caso ele fale que é presencial. Se a pessoa estiver em outro estado, estiver longe de você, e você não tiver disponibilidade de encontrar, já vira para a pessoa e fala, eu preciso de 20 minutinhos, 20 minutos do seu tempo para uma reunião online, vai ser coisa rápida. Mas em 20 minutos eu consigo te passar essa visão. Ok? Primeiro ponto é esse. Aí eu viro para ele e falo assim, não, beleza. Aí perguntei para a pessoa, durante a semana, qual o melhor dia para você? Aí ele falou, quarta-feira. Eu entendi segunda, Cadu, senão a gente até finalizado antes. Aí foi assim, quarta-feira, ok. Aí eu pergunto para ele, ok, na quarta-feira você prefere de manhã, de tarde ou de noite? Em toda conversa, gente, quem pergunta domina, quem responde é dominado. Então você pergunta para ele, você prefere de manhã, de tarde ou de noite? Ele vai falar, de noite. E aí eu não vou dar muitas opções. Tá? Se você falar o seguinte, qual o horário da noite que é melhor para você? A pessoa pode virar para você e falar, eu vou dar uma olhadinha aqui e te falo. E aí você vai ter que falar com ele, não, cara, olha agora aí, que dia que é melhor para você. E existe um estudo, não sei, eu já li isso em algum lugar, de um cara que ele era vendedor de sapatos. E aí ele conta que é o seguinte, quando alguém chegou para ele para perguntar para ele técnica de sapatos, por que ele vendia muito, por que ele era o vendedor que mais vendia. E ele fala o seguinte, sempre dois, nunca três. E as pessoas não entendiam. Aí o que que era? Quando você só chega para poder comprar o sapato, aí a pessoa pergunta o seguinte,
Ah, traz para mim aquele sapato e aquele ali para eu dar uma olhada. Ele levava os dois sapatos para a pessoa. Quando a pessoa falou assim, ah, você tem como trazer aquele outro ali também para dar uma olhada? Ele virava para o cliente e perguntava, desses dois aqui que eu já trouxe, qual que você prefere, esse ou esse? Aí a pessoa falava, eu gostei mais desse. Então ele pegava o outro que ela não preferiu, guardava ele dentro da caixa e levava, e aí sim ele trazia o outro. Aí quando ela trazia o outro, ela falava assim, ah, mas tem como você trazer aquele de novo para mim, para dar uma olhada? Tem. Mas desses dois aqui, qual que você prefere, esse ou esse? Sempre dá duas opções para o seu cliente. Se você der mais de duas opções para o seu cliente, a chance dele não levar nada é gigantesca. Quantas vezes você já chegou numa loja e um vendedor te trouxe várias opções de sapato, de tênis, e você ficou às vezes confuso, e às vezes você saiu da loja sem comprar nada porque você não sabia o que você queria. Mas quando o vendedor te trouxe duas opções, você geralmente concluiu a venda. Isso, gente, muita coisa que a gente fala do multinível, tá? Tem coisas que são básicas aqui que vocês vão levar para a vida, tá? Isso aí é para qualquer técnica de venda, independente do que você for vender. Sempre duas opções, nunca três. Então, aqui, quando eu falo para a pessoa o seguinte, quando ela fala para mim que é quarta-feira, em período da noite, eu vou dar duas opções para ela. Aí, tipo assim, por mais que eu possa ter disponível ali 18, 19, 20, 21, 22 horas disponível, eu só vou dar para ele duas opções. Primeiro, porque eu mostro que meu tempo é valioso, os outros horários eu estou ocupado, você pode até falar, olha, eu tenho horário de 19 horas e às 21 horas. Eu tenho horário de 20 horas e 18 horas. Não importa, você dá duas opções de horário para ele. Qual dos dois que é melhor para você? Cara, 20 horas é melhor para mim. Então, ok. Aí, feito isso, eu firmo um compromisso com a pessoa. Cadu, estou colocando aqui na minha agenda, então, quarta-feira, às 20 horas, eu vou te mandar um invite aí, vou te mandar um convite para poder entrar. Você pode colocar na sua agenda aí para a gente não marcar nada em cima disso? A pessoa, sim. Então, tá bom, eu vou te lembrar umas 2 horas antes da nossa reunião. Tá bom. Ah, Dé, mas lembrar a pessoa 2 horas antes da reunião não é ruim e corre o risco da pessoa, às vezes, não entrar? Não. Ruim é você chegar às 20 horas e a pessoa ter esquecido de você e ela não entrar na reunião. É melhor você, às 18 horas, mandar mensagem para ela. E se tiver surgido algum imprevisto, ele te avisar. E você dá tempo, às vezes, de marcar com outra pessoa ou fazer alguma coisa às 19, 20 horas, do que você chegar às 20 horas e ficar plantado lá e a pessoa não aparecer. Então, 2 horas antes, lembra de mandar mensagem para a pessoa. Ó, passando aqui só para poder confirmar a nossa reunião nas 20 horas. Já segue o link aqui, que a gente já marcou aqui. Já estou chegando aqui no escritório, daqui a pouquinho eu já te chamo para poder conversar. Ok? Primeira técnica de convite. Dúvidas? Maravilha. Então é o seguinte, uma coisa muito importante. Antes de contatar a pessoa, lembra sempre de buscar as informações sobre a pessoa, para que o convite ele seja efetivo. Se você está convidando a pessoa que ela é o 9 ou 8 na sua lista, você tem as informações, porque elas são pessoas do seu ciclo de relacionamento. São pessoas que você tem informação por elas, com elas. Outra coisa, não faça nada robotizado, seja você mesmo no contato. Entende? E lembrando, o motivo do contato não é agendar a reunião, então você tem que ser objetivo. Você não pode ficar muito tempo ali enrolando na reunião para poder falar para a pessoa. Fala comigo, Joãozinho. Ô, Dé, você falou um negócio aí interessantíssimo. Quando você, né, avisa o cliente 2 horas antes, e aí a pessoa fala assim, pô, mas como é que eu vou avisar ele? Você só manda uma mensagem assim, boa noite ou boa tarde. Aqui, mais ou menos 15 para as 8, eu te mando o link da nossa reunião, beleza? É isso aí. É isso aí. Porque se a pessoa tiver esquecido, né, João? Às vezes a pessoa fica sem graça. É, Quantas vezes você não esqueceu de uma reunião e a pessoa te mandou a mensagem e você correu para dar um jeito ali para entrar na reunião para escutar a e pessoa? porque quando você fala assim, a nossa reunião às 20 horas está confirmada, né? Você pode tomar um não, você pode Pode tomar fazer com não, é que isso o aí. cara. Agora, quando você faz dá uma ordem de comando, né? Ou seja, opa, boa noite, tudo bem? Aqui, 15 para as 8, eu te envio o link da nossa reunião, beleza? É Você isso aí. deu uma ordem de comando. Passando aqui para poder confirmar a nossa reunião aqui, 15 para as 8 eu te mando aí. Pronto, é isso aí. Exatamente. Isso aí. Então, isso é perfeito. Então, o primeiro ponto, convite, é exatamente isso. Isso é para convidar pessoas próximas do relacionamento de vocês.
quando você vai convidar pessoas que são empresários, tá? Ou então pessoas que às vezes têm resultados financeiros melhores do que o seu, e você às vezes fica com receio, pô, como que eu vou entrar em contato com um cara que é dono de um provedor de internet, que é rico, e como que esse cara vai sentar para poder me ouvir? Será que ele não vai, tipo assim, por mais que você conheça o cara, você tem que entender que é o seguinte, você que tem a oportunidade para alavancar os resultados dele, você que tem a cereja do bolo que pode agregar valor na vida daquele cara. Então, o primeiro ponto é esse, você tem que saber como ofertar isso. Eu sempre, quando eu vou chamar pessoas, são empresários que têm base de clientes, eu uso a seguinte estratégia. João, beleza, irmão? Como é que você está? Como é que estão as coisas? Como é que estão os negócios aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você tem feito hoje, dentro da sua operação, para poder aumentar a fidelização dos seus clientes, ter um marketing de diferenciação dos seus concorrentes do mercado e aumentar os seus ganhos, né, a sua receita, sem aumentar o seu ticket médio, sem aumentar os valores dos seus serviços prestados, João? Cara, você vai alugar um triplex na cabeça do empresário. Por quê? Esse é o sonho de todo grande empresário. Qual que é a luta diária de todo grande empresário que tem uma operação gigantesca? O cara está sempre pensando em como que ele faz para fidelizar cada vez mais o cliente dele, como que ele faz para se destacar dos concorrentes dele do mercado, o que ele tem de diferencial dos concorrentes dele do mercado, e a outra grande sacada, a grande dúvida que o cara tem, como que ele aumenta o ticket médio dele, como que ele aumenta a receita dele, sem aumentar o valor dos serviços prestados. Você já ganhou a atenção do cara. Quando você faz essas três perguntas para o cara, ele vai falar com você. A gente tem algumas estratégias aqui, mas a gente está sempre em busca de novidade. Pois é, João, estou te ligando exatamente por isso. Eu preciso de 30 minutinhos do seu tempo para a gente poder bater um papo sobre isso. Como é que estão os seus horários aí nessa próxima semana? E aí você vai para a mesma técnica. Ok? Então, anota aí. O que você faz para aumentar a fidelização dos seus clientes? Como que você tem feito para trazer um marketing de diferenciação dos seus concorrentes do mercado? E como que você tem feito para aumentar o seu ticket médio na sua operação, sem aumentar o valor dos seus produtos e serviços que você presta aí hoje? Se o cara falar que, cara, é tudo que eu estou buscando, é por isso que eu estou te ligando, cara, eu preciso conversar com você para ontem. Como é que estão os seus horários aí? Você pode ter certeza que ele vai encaixar um horário na agenda dele, porque ele está doido para te ouvir. Porque é tudo que ele quer na operação dele. E aí você vai sentar com ele, vai apresentar para ele a Green com essa proposta. Lembre-se, aí eu vou chegar na parte da apresentação, você tem que ser intencional em tudo que você faz. Então, você não pode sentar com um empresário que é dono de uma grande operação, que tem uma base de clientes, e fazer uma apresentação para esse cara da mesma forma que você faz para uma pessoa que está buscando uma renda extra, uma pessoa que está colocando a Igri como um projeto a mais. São apresentações diferentes. E você tem que ser intencional. Às vezes o cara ele é motorista de aplicativo, você vai ter que fazer uma apresentação voltada para o cara que é motorista de aplicativo. Você vai fazer uma apresentação para o cara que é representante comercial que passa muito tempo longe da família, e você tem que fazer uma apresentação intencional por conta disso. E a mesma coisa para o empresário, ok? Aí, outra coisa. Eu quero fazer um convite para um cara aqui que ele não tem uma grande operação aqui, mas é um cara bem sucedido e eu quero convidar ele para o negócio. Você pode fazer um convite para ele. Aí você pode falar com esse Wagner, tudo bem, meu amigo? Como é que estão as coisas? Como é que está a família, etc e tal. Meu amigo, como você sabe, né, eu sou empreendedor desde os meus 22 anos de idade e eu sei do resultado que você já alcançou na sua vida, os resultados financeiros que você já alcançou, inclusive você é inspiração para mim, eu vejo você, sua família, como um cara de muito sucesso e eu vou empreender agora, nesse ano de 2026, e eu recebi um convite para conhecer uma operação que eu achei espetacular, mas eu quero te pedir um conselho. Você consegue avaliar esse negócio junto comigo? Porque para mim, para você que é para mim que é um cara muito experiente, eu acredito que a sua visão pode me trazer mais clareza para eu tomar uma decisão mais assertiva. Eu posso contar com você? Que dia que é melhor para você nessa semana agora? Eu preciso de 30 minutos do seu tempo para você conhecer o projeto, para você me passar a sua visão dele. Ué, irmão, pode sim, com certeza. Vindo de você, tem certeza que vem coisa boa por aí.
Bora pra cima. Entendeu, pessoal? Então, assim, você pode usar N técnicas de convite, porque no caso ali você está convidando a pessoa para te ajudar a avaliar o negócio, mas no final das contas você já tomou a decisão, você já quer que ele conheça a operação com você, ok? E aí, essas são técnicas que a gente geralmente utiliza. Cadu, conta pra gente aí qual técnica que você tem utilizado aí para abordagem de contatos frios, depois eu falo a minha aqui. Cara, então, no meu caso em específico, né, eu trabalhei durante muito tempo com cosmético, né, salão de beleza. Então, eu conheço muitas pessoas desse segmento e conheço também muita cabeleireira. E eu chamei muita gente, né, desse segmento. Alguns vieram, outros não, outros estão vindo, enfim. E aí, cara, na semana passada, eu tava, que eu tô sempre assim, né, cara, quem que eu vou chamar? Quem que vai ser o próximo, né? E aí eu falei, cara, quem que eu vou chamar e tal, enfim. E aí eu comecei a pegar na minha lista do meu celular e digitei assim, eu sempre salvava o telefone das cabeleireiras assim, SL, que é salão, né? SL fulano. Aí eu coloquei SL, veio aquele tanto de salão. Eu comecei a chamar as cabeleireiras, oi, como é que você tá e tal, mas não para apresentar para elas. Como é que você tá e tal? E aí alguns me respondiam, outros não. As que me respondiam, elas, como é que você tá? E aquele negócio todo, eu falei, olha, eu tô expandindo uma empresa nova agora no mercado de energia, e eu queria que você me passasse o contato do seu melhor vendedor, o cara que é mais, assim, um cara que é bom de relacionamento, que você gosta dele. Você consegue me passar? Cara, todas me passaram. Todas me passaram o contato. E aí eu só pedi um favor. Eu só peço para você fazer um favor para mim, para ela deixar a porta aberta para mim, ó. Você fala assim, ó, um ex-representante meu, um cara muito bacana, ele chama Cadu, ele vai entrar em contato com você essa semana, porque ele tem um negócio interessante para você, que possa ser interessante para você. E aí elas fizeram esse trabalho, e aí, cara, eu comecei a trabalhar esses caras, essas pessoas. E aí tem uma questão que é muito importante, que eu percebo que a grande maioria das pessoas elas não fazem, e você está abordando muito bem esse tema. Você precisa conhecer bem a pessoa que você está apresentando. Talvez, é igual, por exemplo, esses caras que eu estou conversando, eu não sei, eu nunca vi o rosto deles. Eu não sei quem são eles. Mas eu sei com o que eles trabalham. De uma certa forma, eu conheço eles, porque eu sei o cenário que eles trabalham. Então, quando você vai apresentar, independentemente se for alguém que você conheça ou não, você precisa, pelo menos, saber, e aí você pode saber através de uma conversa com a pessoa ou através de pesquisar na internet sobre ela. O que ela faz. Porque quando você não sabe nada, absolutamente nada sobre a pessoa, é muito difícil você levar essa oportunidade para ela como algo bom para agregar naquilo que ela já faz. Porque a grande maioria das pessoas, elas estão insatisfeitas com os resultados, mas elas estão literalmente aceitando o resultado que tem. Elas estão assim, cara, não tá bom não, mas não tem, eu não vejo outra coisa melhor. E aí é que entra a gente. Eu sempre, quem faz a apresentação 1 a 1 comigo, né, os licenciados que eu ajudo, eles não sei se eles já perceberam, eu sempre, quando eu vou conversar com uma pessoa, eu sempre pergunto, cara, você faz o quê? Você é casado, você tem filho, você... sabe? Porque aí eu vou identificando, talvez, uma dor que o cara tem. Às vezes o cara é representante comercial e viaja muito, eu já fui representante comercial, o cara não tem tempo para ficar com os filhos, com a família. O cara tá sempre na estrada, a estrada é perigosa. Então eu uso isso como, cara, como gatilho. Falei, cara, não, eu já trabalhei com isso, no meu caso, né? Eu já trabalhei com representação, enfim. E aí, voltando ao ponto ali, eu já sei que o cara trabalha com cosmético, enfim. E aí eu uso o gatilho que usaram para mim. Eu viro para ele e falo assim, cara, é o seguinte, ó, eu trabalhei durante muitos anos nesse mercado, durante 10 anos, nesse mercado de cosmético, é um mercado incrível, mas é um mercado que está bem saturado, né? A gente vive na mão do cabeleireiro, a notinha, e você sabe como é que é isso, né, Dé? Você também veio desse mercado, nós somos do sabe mesmo das mercado, é dores, isso né, aí. dos caras. E aí eu viro para ele e falo, não, porque eu conheci, através de um amigo meu, que era do mercado de cosmético também, uma oportunidade no mercado de energia, mas não é para vender placa solar. Eu só preciso saber de você o seguinte, você está aberto a novas oportunidades de negócio? Espero o cara me responder. Cara, 100% me respondeu. Cara, eu tô, o que que é? E aí eu vou, eu preciso de 20 minutos seu, marcar uma reunião e tal, como é que você tá essa semana?
E da mesma forma que você faz, porque a gente já faz isso há muitos anos, então a gente já sabe o que tem que ser feito, né? E tem dado super certo, cara. Assim, ainda não fiz fechamentos, mas estou na condução. E lembre-se de uma coisa, meus amigos. Fechamento é um processo. Fechamento é processo. Talvez realmente o cara não está com a disponibilidade financeira hoje para poder fechar com você, mas não quer dizer que ele vai fechar semana que vem, não quer dizer que ele vai fechar daqui 15 dias. Fechamento é processo, ok? Demais, Carlosão. Obrigado, irmão. E estratégia muito boa, viu, cara? Muito boa. Inclusive, vou aplicá-la. Né? Manda os contatos das cabeleireiras para mim que eu vou fazendo aqui. Imagina. Inclusive, hoje eu vim para. Olha que legal, né? Hoje eu vim para Ipatinga, né? Aí, quando a gente chegou aqui em Ipatinga, tava chovendo. E aí eu falei assim: ah, velho, não vou montar a tenda agora chovendo. Uma coisa é você montar a tenda para fazer o mutirão sem chuva. E como tem um tempo que eu não venho aqui, vou visitar minha carteira de clientes que eu atendi aqui. E eu comecei a entrar em contato com alguns clientes. Coincidentemente, eu entrei em contato com um amigo meu que fez multinível comigo no passado. Sentei lá com ele, fiz a apresentação, cadastrei o cara. Opa, já valeu a pena, já trouxe o licenciado novo. Aí eu falei assim, agora eu vou passar no outro salão ali. Fui lá no cliente lá, a conta dele de R$ 2.000, não tem desconto na conta de energia. Eu salvo um dia. Aí eu falei assim, comecei a entrar em contato. Mas isso é muito bom, porque essa estratégia de você buscar o melhor vendedor, porque o melhor vendedor não quer dizer que o cara é o melhor vendedor. Quer dizer que ele é o cara que o cabeleireiro mais gosta. E se ele é o cara que ele mais gosta, é O o cara é cara bom que de tem um cliente relacionamento. relacionamento. E é o que a gente precisa. O cara é bom de O relacionamento. Às nosso vezes ele negócio é não é o cara que marketing de vende mais. relacionamento. Exatamente, muito bom, espetacular. Então, isso é muito válido. E outra coisa, pessoal, a Luciana deu um treinamento alguns dias atrás aí, referente à questão de LinkedIn. Então, recomendo vocês correrem lá, assistir as técnicas da Lu de convite para contatos frios, né? Eu, por exemplo, usei um recentemente. Você entra lá no LinkedIn, verifica as pessoas que estão em busca de oportunidade de trabalho, identificou com o perfil da pessoa, ó, ei, fulano, tudo jóia? Acabei de acessar o seu perfil aqui no LinkedIn e você tem exatamente o perfil que eu estou buscando para nova oportunidade. Você está aberta para novos desafios da sua carreira? Se a pessoa falar que sim, meu amigo, já vai para o ataque. Então, bora agendar uma reunião. Como é que vão os seus horários essa semana? Lembrando, sempre perguntas fechadas. Você tem que marcar a reunião. E isso pode ser feito também por mensagem, tá, pessoal? Pode ser por mensagem, mas eu sempre prefiro uma ligação porque em tempos de WhatsApp, ligação é sinal de amor. Então, quando alguém está te ligando, às vezes você atender a ligação para falar com a pessoa ali, você já mostra para ela que você está diferente de 99% das pessoas que fazem parte da lista de contato dela. A chance dessa pessoa te atender, às vezes, é maior. Às vezes, se você não quiser ligar direto, porque você não fala muito tempo, alô, beleza, como é que você está, irmão? Preciso de 5 minutos do seu, 5 minutinhos do seu tempo aí. Pode atender a ligação agora? Cara, agora eu tô agarrado, mas me liga daqui a pouco. Beleza, daqui a pouco você liga. Que horas posso te ligar? Tal hora. Liga e fala com a pessoa. Beleza? Então, o primeiro ponto é esse, referente à questão de convites. Uma outra coisa também, só para acrescentar aí, talvez você ainda não tenha propriedade, né? Você não se sinta seguro para poder apresentar, né? Você está na operação, você sabe do negócio, mas ainda você não está com aquela segurança, né? Fala, cara, como é que eu vou marcar uma reunião com o cara? Aí o que você tem que fazer? Cara, existe uma pessoa, existe alguém acima de você que quer muito que você bata acionista. Essa pessoa está desesperada que você bata acionista. Faça contato com ela. Cara, eu estou com uma galera aqui para mim poder fazer uma reunião. Eu posso contar com você? Você pode me ajudar? Cara, se você for da minha equipe, se for direto meu ou indireto meu, pode ter certeza. Você não vai estar enchendo meu saco. Você pode ter certeza. Eu sempre falo com os meninos que trabalham comigo, cara, não existe uma pessoa no mundo que quer mais que você ganhe dinheiro que eu. Nem a sua esposa quer que você ganhe mais dinheiro que eu quero que você ganhe. É isso aí. Só que lembrando também, cara, que assim como essa pessoa quer muito que você mude de vida, que você ganhe muito dinheiro, são as pessoas geralmente que às vezes mais trabalham dentro da igreja. Por exemplo, a minha agenda, a agenda do Cadu, a agenda do João, dos executivos, diretores e acima, geralmente são agendas tumultuadas. Por isso que vocês precisam de previsibilidade. Porque quem não tem agenda, vira a agenda dos outros.
Então, isso é de extrema importância que é o seguinte, você precisa organizar. Se você vai começar a fazer sua lista de contato para você começar a marcar as reuniões, já vira para o seu líder antes de começar a fazer as ligações e fala, fulano, como é que está o seu horário da semana que vem? Que eu vou começar a agendar umas reuniões aqui e eu vou precisar de você para a gente fazer algumas coisas. Vou tentar conectar umas duas, três pessoas, às vezes, por reunião ali. Você tem disponibilidade? Quais horários para mim? Pega os horários da pessoa, dos dias da semana que ela pode, e através desses horários você vai agendar suas reuniões. Cara, eu não consegui horário. A gente dias aqui não é à toa. Todos os dias. Segunda tem a apresentação oficial da empresa, quarta, quinta, sexta tem as apresentações dentro do nosso negócio. Então você pode conectar também. Na pior das hipóteses, você conecta na apresentação nossa lá, mas sempre que você puder. E a ideia hoje é exatamente ensinar você a começar a apresentar o plano, meus amigos. Porque quanto mais rápido você entender como é que o negócio funciona e você começar a apresentar, mais rápido você escala. Você pode ter certeza que se eu pegar aqui todo mundo da empresa que é diretor e acionista, quando entrou no negócio, rapidinho já começou a fazer a apresentação. Tem gestores aqui, eu tenho executivos aqui do nosso time que não chama a gente mais para fazer a apresentação, não. Eles mesmos já fazem a apresentação. Chama a gente para fazer fechamento. Fiz a apresentação aqui para a pessoa assim, se assado. Você tem 10 minutinhos aí para a gente poder entrar numa call aqui para poder você me ajudar a fazer o fechamento? Use o seu líder principalmente nos fechamentos. Eu vou falar disso. Então vamos lá. Finalizando aqui, aí tem essa parte também da abordagem, convite aqui para vocês cadastrarem clientes, etc. Mas isso aqui a gente vai utilizar mais para frente. Hoje nós vamos focar na questão de expansão, tá bem? E aqui fala um pouquinho do que a gente falou, qual o melhor horário que eu posso te ligar, etc. Beleza? E aí, vamos falar agora da apresentação da oportunidade. Então, a questão é, a gente geralmente, se vocês já acompanharam apresentações minhas, geralmente que eu faço, Cadu, pessoal, geralmente, nunca, no caso, vou constar com o meu executivo, isso aí, verdade, tem que fechar depois de um ano, beleza? Eu mexi com o motivo, você está fazendo apresentação no WhatsApp e chamar de vídeo. É isso aí, Michel. Esse é o jogo. E aí, o meu papel aqui hoje, para você que já está fazendo a apresentação, para quem já está fazendo a apresentação também, é dar um norte para vocês melhorarem a apresentação de vocês no negócio, ok? E ajudar vocês no fechamento. Porque às vezes você está, cara, eu estou apresentando para caramba e não estou fechando. Então, se você está apresentando muito plano e não está fechando, você está pecando talvez em alguns pontos específicos. Primeiro, na seleção da pessoa que você está apresentando. Às vezes você está apresentando para qualquer pessoa e não a pessoa certa para o negócio. Porque se a pessoa confia em você, tem gente, mas não tem dinheiro, você não adianta apresentar para ela agora. Se agora ela não tem dinheiro, ela tem que estar aqui pedir emprestado. Você tem que apresentar. Se ela tem dinheiro, você tem que apresentar. Agora, não adianta também a pessoa ter dinheiro. Se ela tem mente fechada para novos negócios, você não vai fechar. E também não adianta se apresentar para pessoas que não confiam em você. Então, por isso que a seleção da lista é de extrema importância para otimizar o seu tempo. Você vai falar com quem você tem maior probabilidade de tomar um sim da pessoa. Tá? O primeiro ponto é esse. E aí, sempre na nossa apresentação, primeiros 5 minutinhos ali, a gente coloca um vídeo institucional da empresa, né? A gente coloca ali aquele vídeo lá do 3.0, que conta um pouquinho da história da empresa, para as pessoas já verem que a reunião começou. Outro ponto muito importante, sempre procurar ser pontual nas reuniões. Se vocês perceberem nas nossas reuniões, geralmente às 8 horas, geralmente a gente já está na reunião já, mas a gente sempre dá ali uns 5 minutinhos, 7 minutinhos para poder começar a reunião. Se deu lá, vamos supor, 8h05, 8h07, se tiver uma pessoa na sala, você começa a apresentação com uma pessoa na sala, em respeito com aquela pessoa que chegou no horário. Marcou uma caseira da sua casa. Deu lá 10 minutinhos de tolerância, presencial é diferente, a pessoa não chegou, mas já tem vários outros lá, comece com aquelas pessoas que chegaram. Que você mostra que você trata o seu negócio com profissionalismo. Se você, não, vamos esperar, passa 20 minutos, 30 minutos, se a pessoa não tem respeito com o seu tempo e você não tem respeito com o tempo daquelas pessoas que estão ali, essas pessoas não vão querer fazer negócio com você. Então, tudo começa já ali na apresentação. Tá? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, mostrar a oportunidade de negócio. O que eu sempre faço? E aí eu vou falar para vocês de uma forma muito específica. Tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir a apresentação. Tá aí, aqui, coisa rápida.
Beleza. Qualquer uma, só para poder a gente ter um norte. Eu quero que vocês entendam o seguinte, meus amigos. A apresentação da Green, ela tem uma ordem, propósito. Essa ordem ela foi totalmente pensada com vários gatilhos comportamentais que você precisa de explorar isso muito bem. Se você começa a apresentação e você já começa a tirar as dúvidas do seu cliente, tá, do seu licenciado ali, prospecto, no início da apresentação, se você para um assunto no meio para você já responder para ele o que ele está fazendo ali, automaticamente isso é muito ruim, porque além de você perder uma linha de raciocínio do que você está fazendo, automaticamente você sai da ordem que aquilo ali precisa ser feito. Então, o primeiro ponto, você precisa situar o cara. Antes de eu começar a apresentação, eu sempre costumo fazer, agora vocês vão entender a minha apresentação, eu vou falar da minha apresentação, e vocês vão entender ela, que eu preparo o ambiente para começar a apresentação. Então, eu sempre, primeiramente, agradeço a presença de todos que estão ali, e primeiro eu vou me apresentar. Antes de eu começar a apresentação, primeiro eu me apresento. Porque eu preciso de mostrar para aquela pessoa que está ali que eu tenho autoridade naquele assunto do que eu vou falar para ela, né? Que ela precisa entender que não é qualquer pessoa que está ali, é uma pessoa visionária, uma pessoa que entendeu e que abraçou essa oportunidade para poder começar. Então, o que que eu falo quando eu vou apresentar um negócio? Eu me apresento primeiro, eu falo que eu sou mineiro, que eu sou casado, que eu tenho 2 filhos, que eu sou um cara empreendedor desde os meus 22 anos de idade. Então, aí, ou seja, já tive várias operações, já trabalhei no mercado de cosméticos, já trabalhei com abertura de contas digitais, já trabalhei com treinamentos, tive empresa, e aí eu falo, em 2018 eu quebrei, tomei um prejuízo de mais de 1 milhão. Por quê? Ao longo dessa história que eu já estou contando, eu estou criando o chamado rapport com os convidados que estão ali assistindo. Então, quando você conta a sua história, quando o Sanzo conta a história dele, o Cadu conta dele, o João conta dele, ele está criando conexão, você está se conectando com o seu público. E quando você consegue se conectar com as pessoas que estão te assistindo, a chance dessa pessoa estar mais aberta para o que você está falando para ela é muito grande. E aí a questão é, você precisa de estar aberto. Se você fizer uma apresentação, se eu der um treinamento para vocês o tempo todo aqui com o braço cruzado, tipo assim, sem prestar atenção, com a câmera fechada, tudo isso aqui que eu estou falando com vocês aqui de câmera fechada, você concorda que não tem a mesma empatia? Então, assim, deixa eu ver a pergunta aqui que você fez aqui. Qual que é? É errado eu colocar uma foto minha no início de quando eu estou falando como eu estava como. Não, de forma alguma, é certíssimo. Aí é o ponto da sua história. Você pode colocar uma foto sua, você pode contar um pouquinho da sua experiência, o seu know-how, o seu currículo, porque ali é a hora de você se apresentar. Inclusive, você pode colocar aqui, trazer um pouquinho. Mas antes de eu falar do negócio, eu quero primeiro me apresentar. Quem que é o Ederson? Eu vou apresentar quem que é o Michel, quem que é o Cadu. Então você se apresenta. Então, se você pegar algumas apresentações, os principais líderes têm esse espaço ali de cara se apresentar. Então, você conta a sua história para que você possa se conectar. Exatamente, a pessoa precisa se conectar com você. Quando eu falo, exemplo, automaticamente você, cara, eu já fui representante de cosmético, acabou, é batata, eu já conectei com o Cadu. Porque o Cadu já é do mercado de cosméticos, o Cadu sabe de como funciona o mercado, eu entendo das dores do Cadu, o Cadu entende da minha. Então eu falo assim, pô, esse cara sabe então. Porque se esse cara é do mercado de cosméticos, ele é parecido comigo, velho, trabalhou no mesmo mercado que eu. Acabou. Já criei conexão com o Cadu. Aí eu começo a contar um pouquinho, já trabalhei no mercado de telefonia, já fui consultor corporativo da Claro, já trabalhei com call center, já trabalhei na retenção da Oi, aí eu falo assim, conta um pouquinho da minha história. Então, assim, automaticamente as pessoas hoje que já trabalharam com telemarketing, as pessoas que já foram vendedores externos, que já bateram porta a porta na rua, os caras automaticamente se conectam comigo. Pô, esse cara sabe do meu trabalho. Como é que eu vou conversar com um cara que é porta a porta, que o cara, no final de 2 em 2 meses, o cara tinha que trocar sapato, porque debaixo da sola do sapato dele dava buraco de tanto andar. Só quem aqui foi representante porta a porta sabe o que, que é chegar no final do mês e não ter que optar, ou pago os negócios ou compro um sapato. Eu não tenho condição de comprar um sapato agora, eu vou colocar um papelão aqui debaixo, por cima da palmilha, para eu continuar trabalhando esse mês agora e no mês que vem eu compro um sapato.
Só quem foi porta a porta sabe o que é ter um buraco debaixo do sapato. Na época de chuva começar a molhar, mas no mês seguinte esperar o pagamento para conseguir comprar o sapato. Isso você consegue se conectar com o Cadu. Quem nunca fez, mano? Então, assim, quem já foi vendedor de rua sabe o que é isso. E detalhe, não adianta. Se o cara nunca passou por isso, o cara não sabe o que é isso. Você não vai criar conexão com esse cara. Só que você não precisa falar isso na apresentação. Mas quando eu falo que eu fui representante porta a porta, automaticamente o cara já lembra daquele momento dele. Aí quando eu falo quebrei uma operação e tomei prejuízo de mais de 1 milhão. Aí eu me conecto com outro público, com aqueles empresários que já montaram operação, que já quebraram, que já. Aí o cara automaticamente fala assim, pô, esse cara também já investiu, já empreendeu. Então ele tem autoridade para falar de vários assuntos, porque eu converso. Então, primeiramente, eu trago a autoridade para mim. Só que eu faço uma abordagem para falar do porquê que esse negócio faz muito sentido. E aí, tomei o prejuízo de mais de 1 milhão, e aí eu resolvi recomeçar. Fechei 3 operações, vendi uma unidade e comecei do zero. E aí, em 2022, pós-pandemia, eu recebo a ligação de um amigo meu. E em 2022 eu estava, assim como você, convidado, do outro lado da tela, conhecendo sobre essa oportunidade de negócio. Mas antes de eu falar dela, eu sempre falo que é o seguinte: eu falo que toda vez que a gente senta para poder ouvir sobre uma oportunidade de negócio, eu falo que nós estamos movidos por 2 fatores. Ou é busca do prazer, ou é fuga da dor. E isso é muito importante, porque você vai se conectar com os dois públicos. A pessoa vai entender qual o momento que ela está ali. Ó, a busca do prazer. A pessoa, às vezes, é uma pessoa realizada. Por exemplo, você está agora com o João, você está agora com o Cadu, que já são diretores acionistas da empresa agora, que já mudaram o padrão financeiro deles automaticamente para falar, os caras às vezes estão em busca do prazer. Eles estão agora buscando ter mais tempo, investir dinheiro, viajar, conhecer o mundo, passar mais tempo com a família. Então, e ele sabe que para isso ele precisa diversificar, então ele está aberto a opções para fazer com que o dinheiro dele trabalhe para ele. Mas existe aquela pessoa que está fugindo da dor, aquela pessoa que está trabalhando ainda que é assalariada, aquela pessoa que está batendo cartão todos os dias, aquela pessoa que tem um tanto de sonho engavetado e que já se acomodou a sobreviver no Brasil. Aquela pessoa que, já não vou sonhar mais, se o que eu estou ganhando agora é o suficiente para a gente poder pagar as contas, para mim está de bom tamanho. E aí eu já dou um choque nessa pessoa. Mas eu acredito que é bíblico que a gente veio nesse mundo para ter tudo do bom e do melhor. Desde que você esteja disposto a pagar o preço do sucesso. E é utopia você achar que você vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas que você faz todos os dias. Eu estou dando comandos de gatilhos mentais para essa pessoa que está me ouvindo ali na hora, ela estar mais aberta para quando eu for falar do negócio. E não adianta eu vomitar um tanto de informação para ela se eu não preparei a estrutura para ela absorver aquelas informações. Porque algumas dessas informações vão dar um choque, vai dar um soco no estômago dessa pessoa, para essa pessoa falar assim, pô, realmente, eu realmente estou passando por isso. Nossa, eu estou cansado dessa vida de ficar batendo cartão todo dia, de ficar trabalhando para enriquecer os outros, fica faltando dinheiro no final do mês, nunca sobra pagamento no final do mês, sobra dia no pagamento, né? Porque chegou ali no dia 15, no dia 20, a pessoa já não tem dinheiro e está doida para o mês acabar para ele já receber de novo. Então, isso que geralmente acontece. Então, quando você consegue se conectar com essa pessoa, automaticamente ela vai te dar mais atenção. Então, pessoal, eu falo que é o seguinte: poucas as vezes na nossa vida a gente tem a oportunidade de antecipar momentos de mercado. E toda vez que o monopólio é quebrado, riquezas são distribuídas. E o monopólio de energia do Brasil foi quebrado, e é disso que eu vou falar com vocês. Mas eu preciso que vocês, nesses próximos 30 minutos, eu prometo ser bem objetivo com vocês, eu preciso que vocês foquem 100% aqui. Não assistam a minha apresentação mexendo no telefone, assistindo televisão, vendo jornal, fazendo qualquer tipo de coisa. Foque 100%, porque esses 30 minutos podem fazer a diferença na sua vida, como fez na minha. Acabou. Você conseguiu 100% da atenção de no mínimo 70, 80% das pessoas que estão naquela sala. E é isso que você precisa. Você precisa de filtrar a lei de seleção natural da vida. Porque nem todas as pessoas que entrarem na live vão assistir a apresentação da forma correta. De todas que assistirem a apresentação da forma correta, nem todas vão entrar. Nem todas que entrar vão fazer, nem todas que vão fazer vão ter resultado. Mas quando você vai fazendo isso, você já vai selecionando essas pessoas no ato da apresentação. E uma coisa que eu peço para vocês, isso é prático.
Quem já participou de treinamento, quem já participou de apresentação comigo, vão perceber que a gente sempre está com a câmera aberta. Peça as pessoas para poder ficar de câmera aberta, porque você precisa de ver a reação dessas pessoas. E quando você está fazendo um treinamento e você não consegue ver a reação das pessoas, você não sabe se aquilo ali está sendo positivo ou não está sendo para aquela pessoa. Já percebeu quando você está fazendo a apresentação de negócio da pessoa, a pessoa começa a ficar inquieta na cadeira, ela começa a coçar a cabeça aqui, ela começa a coçar, ela já está inquieta porque aquilo ali já está mexendo com ela de uma forma. E o corpo fala, meus amigos. O corpo fala. Peça a pessoa para ficar com a câmera aberta, porque se você está fazendo a leitura corporal correta, você sabe que aquela pessoa ela tem mais tendência de fechar. Você está apresentando um negócio para a pessoa está deitada na cama aqui, ó, o telefone não está nem na frente dela aqui, está do lado aqui, esquece. Ela não vai aprender, ela não vai prestar atenção. Igual você que está assistindo esse treinamento agora. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão assistindo esse treinamento deitado, e tem pessoas que estão assistindo esse treinamento sentado, anotando coisas. E podem ter certeza que quem está sentado, anotando as coisas, vão absorver mais do que quem está simplesmente no fone de ouvido, lavando vasilha, fazendo os negócios, não está prestando atenção no negócio. Esse é o jogo. Então, é importantíssimo, esse é o ponto. Então, aí eu começo a apresentação de negócio, eu peço a atenção da pessoa, e aí eu começo. Primeiro, eu falo, eu vou fazer uma cama, eu falo do mercado. Primeiro, a pessoa precisa entender o que está acontecendo no mercado nacional, para ele enxergar o tamanho da oportunidade. Eu conto a história da empresa, porque você sabe de onde a empresa veio, você sabe para onde ela vai, você consegue se enxergar dentro do projeto, dentro do processo. Se você não tem clareza do que você está construindo, para onde que você está indo, você não sabe onde que você entra dentro da operação. Então você precisa de situar a pessoa disso durante a sua apresentação para que ela entenda o momento exato que nós estamos agora. Então eu conto de onde que a gente veio. Quando eu conheci esse projeto, era uma startup, era um projeto piloto, tinha tudo para dar certo, mas era uma aposta de mercado. É totalmente diferente da empresa que eu vou apresentar para vocês na noite de hoje. Hoje nós somos a maior empresa no Brasil, com a maior estrutura preparada para a transição energética que está acontecendo aqui. Então, quando eu falo isso para a pessoa, eu conto a origem da empresa, explico quem que é o Grupo Vibra Energia, quem que é a operação por trás, que é um grupo bilionário, falo da expansão, da compra de 50%, falo do negócio, etc. E aí eu chego no ponto. Em 2025, nos tornamos os maiores do setor. E a nossa meta para o final desse ano agora é chegar em mais de 2 milhões de clientes. Só que, estou falando de um mercado de 400 bi, que movimenta 400 bi por ano. Com mais de 100 milhões de instalações de energia no Brasil, e nós somos a empresa número 1 com menos de 1% do mercado. Vocês estão diante da maior oportunidade da história. Eu estou falando de um oceano azul de oportunidade na sua frente, onde a cada 10 pessoas que vocês falarem, 9 não sabem que tem direito de receber esse benefício. Então, a nossa meta para o final desse ano é chegar em 2 milhões de clientes, e é aí que você entra. Você pode construir uma renda recorrente. E aí eu sempre coloco a pessoa. Sempre coloco a pessoa. Vocês vão perceber que eu faço perguntas diretas. Eu falo assim, você. Eu falo você. Eu falo assim, imagina se todos vocês... Não, eu falo você, porque a pessoa que ela está escutando aquela apresentação, ela tem que entender que aquela apresentação é para ela. Você precisa fazer isso. Quando eu falo vocês, eu estou envolvendo todo mundo que está ali na aula, ela está muito ampla. Então, eu sempre vou falar na primeira pessoa. E você pode fazer parte dessa história, construindo a maior carteira de clientes para que você possa começar a receber comissionamento recorrente do vitalício dessa operação. E aí, eu vou explicar para eles as formas de ganho da empresa. Né? A gente vai falar da estrutura, eu falo de cada operação detalhadamente, falo por que eles ganham, etc. e tal. Então, aí sim eu faço a apresentação do plano de negócio, ok? Mas o início, ele é mais importante do que está no meio. Porque, meus amigos, eu vou fazer uma pergunta muito sincera para vocês aqui. Quem aqui, ao acabar de assistir uma apresentação da Igreja, a primeira vez que assistiu a apresentação, lembrava de tudo que ganhava na empresa? Não lembra, é muita coisa. Talvez eu e o Cadu e o João, que entramos lá atrás, logo no início, a gente lembra porque só tinha o desconto na conta de energia, era 4%. Só tinha o desconto, eu lembrava só dele. A gente só lembrava disso, que era só o desconto na conta de energia 4%. Agora, se você perguntasse para a gente como é que era
comissionamento dos níveis, quanto que ganhava por cada licenciado que cadastrava. Cara, não lembro, ele só tinha um comissionamento. Então, e a pessoa que ela vai terminar de assistir a apresentação, ela não vai lembrar de todas essas informações. Só que ela precisa de lembrar o quê? Qual que é o ponto principal? Ela precisa de entender para quem que é o produto, qual que é o perfil do cliente e quanto que ela recebe por ele. Porque ela precisa de entender se ela conhece alguém com aquele perfil. Por isso que eu dou exemplos durante a apresentação. Se você conhece um produto, donos de postos de combustível, donos de supermercados, indústrias, fábricas, alguém ali vai conhecer alguém. Então, cara, opa, eu tenho cliente para esse cara, eu tenho cliente para esse mercado. Ah, o cara não quer desconto, o cara quer placa, eu tenho cliente para esse negócio. Então, você vai dando exemplos para que a pessoa. E aí, imagina você. Você chegou no supermercado perto da sua casa, que é o fulano de tal, que você conhece lá, e aí você ofereceu para ele, você coloca o cara na situação. E aí você vai receber. Isso você está mandando mensagem o tempo todo. São sinapses para a cabeça da pessoa. Então, assim, você vai pegar o seu aplicativo, você vai lá preencher os dados, vai subir a proposta, automaticamente você vai marcar uma reunião com o seu cliente, vai entrar você, o seu cliente, entra um especialista da Comerc com você na call, que ajuda a fazer o fechamento, bate contrato, você recebe 10% de comissão, 10%. Então, o tempo todo na primeira pessoa, porque nós, seres humanos, nós, o tempo todo, quando você fala com a pessoa é o seguinte, mesmo quando eu falar com você é o seguinte, não pense no elefante vermelho. Todo mundo visualiza o elefante vermelho, porque o nosso cérebro ele não capta a questão do não. Então, quando você fala com a pessoa, imagina você com o seu aplicativo aberto lá, você já adquiriu a sua licença, você começou a cadastrar quando você. A pessoa ela se coloca naquela situação, ela já está se vendo fazer o negócio. Isso tudo, meus amigos, são técnicas intencionais. E como às vezes a gente faz isso tanto tempo, a gente já simplesmente executa. A gente já nem pensa, a gente executa. E eu acho de extrema importância trazer essas informações para vocês, porque uma vez que vocês entendem o que, que a gente está fazendo, você fala assim, cara, faz sentido demais. Né? E aí, beleza, eu falo de toda a apresentação, do aplicativo, falo da telecom, etc e tal, beleza. Aí quando chega na parte aqui do fechamento, na parte antes de falar do produto. Primeiro ponto, eu simplesmente eu não. Pode falar, Cabizó. Não, não. Eu liguei sem querer o microfone. Tranquilo. Então, assim, quando eu chego na parte antes de falar o valor da licença, por que o valor da licença vem antes? Porque é o seguinte, quando nós estamos em apresentações online, eu não vou entrar no mérito de falar do plano de carreira na apresentação online que a gente faz o objetivo ali na hora. Quando eu estou numa reunião com uma pessoa, um a um que eu estou fazendo, eu falo do plano de carreira, eu vou até o final com essa pessoa. Porque ali eu tenho foco total para a pessoa, para eu tirar as dúvidas dela e não deixar ela sair da reunião com dúvida nenhuma. Se eu falo do plano de carreira da empresa, a gente entra naquilo que o Cadu falou do início. Ah, isso é pirâmide. Se você falar do plano de carreira, uma apresentação geral para as pessoas, às vezes, o que pode acontecer? A pessoa pode ter a percepção de que às vezes isso é pirâmide, às vezes você não vai ter tempo para poder mudar esse pensamento da pessoa. Às vezes a pessoa chega simplesmente, já vi, aquele negócio de colocar a pessoa, né? Isso aí é pirâmide, tal, não sei o que, tô fora. Aí aquela pessoa que estava tendenciosa a fechar o negócio, às vezes não fecha por conta do comentário do outro. Então, por isso, a apresentação da Green, ela termina aqui, no valor da licença. Aqui ela termina aqui, ó. Acabou o valor da licença. E aí você simplesmente assim, você também pode expandir o seu negócio, multiplicar os seus ganhos, montando a sua equipe comercial, mas isso aí você vai convidar, chamar a pessoa que te convidou e ela vai te passar mais detalhes dessa operação. E aí eu já entro na técnica de fechamento. E uma coisa que é algumas estratégias que a gente utiliza para poder fazer o fechamento. Eu sempre valorizo o nosso produto. É o seguinte, porque quando eu conheci nessa operação, a ideia da empresa era vender franquias, cobrar em torno de 40, 50 mil reais. Então, ou seja, eu valorizei demais. Eu falo o seguinte, ó, se você pegar analisar as empresas hoje de franquias no mercado, eu vejo a média de 30, 60 mil reais, 100 mil reais uma franquia, e as pessoas não ganham nem 10 mil reais por mês nesse negócio. Demora tempo, demora de 2 a 3 anos para ter o payback, para receber de volta o investimento daquela franquia. Hoje, uma franquia de placa solar, para você vender placa, gira em torno de 20 até 40 mil reais, 50 mil reais na franquia. Então, você tem que ter estoque, tem que comprar produto e você só pode vender numa área específica.
E aqui não, aqui você pode atender todo o território nacional, pode atender cliente de A a Z, pode atender, montar equipe comercial, etc. e tal. Então você tem toda uma operação. Então essa operação, ela poderia valer muito mais do que todos esses exemplos que eu dei aqui. Mas a empresa tomou a decisão de transformar esse negócio numa oportunidade. E aí você está com a pessoa já está ansiosa, ela já quer saber quanto que é para entrar. E aí eu falo com ela, pela franquia da empresa, você não vai pagar absolutamente nada. A franquia eu vou te dar de presente. O único custo que você vai ter é um custo de taxa de renovação pela estrutura e tecnologia e inovação que a gente vai te entregar. Toda a parte burocrática de você ser empresário, a Green cuida para você. O meu convite aqui é para que você se torne dono do seu próprio negócio no momento mais importante do Brasil, que é o período de transição energética. E aí eu vou falar para eles, toda a parte burocrática de você ser empresário, a Green cuida para você. Até o departamento financeiro, jurídico, administrativo, equipe de tecnologia. Pode falar, Michel, pode abrir o áudio aí e falar. O que você não entendeu, irmão? Boa noite, Joia. Beleza. Então, aqui, eu não entendi a parte que no final você falou em questão de tipo de pirâmide ao relacionado à expansão, não entendi. Tá, beleza, vou voltar aqui. Referente à parte. Pode fechar de novo. Beleza. O que acontece? Quando eu falo a questão de pirâmide, quando a gente vai falar do plano de carreira da empresa, de você colocar pessoas, a pessoa pode achar que isso é pirâmide. Então, o que eu faço? Eu não falo na apresentação ao vivo com várias pessoas do plano de carreira da empresa, que é essa parte aqui, ó, que a gente fala aqui da expansão, de você colocar aqui pessoas no negócio, tá vendo? Como é que você faz para receber investimento de volta? Eu não falo do plano de carreira, da ganho de viagens, etc. e tal. Eu cito isso e falo para a pessoa que te convidou vai te passar mais informações e detalhes dessa parte. É isso aqui que eu não falo. Ah, mas agora da parte da negócio, a apresentação minha no ao vivo, ela vai terminar aqui. Ela termina exatamente nessa tela aqui, que é a tela que eu falo do valor da licença. E aí eu deixo bem claro para a pessoa que pela franquia nós vamos dar a franquia de presente para ela. Mas ela tem um custo de renovação, que é o custo de tecnologia e inovação por toda a estrutura. São mais de 300 funcionários trabalhando para você. Para quem aqui já teve empresa, sabe que o custo de um funcionário hoje é mais de 3, 4 mil reais um funcionário para operação. Se ela recebe 2 mil reais, ela tem um custo de 4 mil para aquela operação. Então, todo mundo faz isso. Eu vou te entregar 300 funcionários trabalhando para você. A parte burocrática de você ser empresário, a Green cuida para você. Aí eu falo, departamento financeiro, nomeio os negócios para ele entender. São mais de 300 funcionários. Atrasou o boleto, a empresa vai entrar em contato. Se o cliente está com dúvida, o setor de atendimento atende, etc. Vendeu a placa, a empresa entrega, instala, para ele entender aquilo ali. Mas acredite se quiser. Por isso aqui, você poderia muito bem pagar 20 mil reais por ano, que valeria a pena ainda, mas nós não vamos cobrar 20, não vamos cobrar 10, nem 5, muito menos 4. Você vai ser dono do seu próprio negócio, no momento mais importante do Brasil, por 12 parcelas de R$ 197 reais do cartão de crédito, ou à vista, com 16% de desconto, vai sair para você por R$ 1.997 reais. No primeiro ano, não é por mês, tá, meus amigos? É por ano. No primeiro ano, e do segundo ano para frente, R$ 1.197 reais a renovação da licença. Ou seja, por menos de R$ 200 reais por mês, no primeiro ano, você monta o seu próprio negócio, no momento mais importante do Brasil, para você começar a construir sua renda recorrente, que vai ser a sua aposentadoria ao longo dos próximos anos, e do segundo ano para frente, por menos de R$ 100 reais por mês, você faz a manutenção do seu negócio. Esta é a técnica que eu utilizo. Porque ali a pessoa precisa entender a percepção de valor do que você está oferecendo. Porque se você conseguiu fazer a apresentação completa, você falou disso tudo para a pessoa, e automaticamente você falar para ela do valor do negócio, e ela achou 2 mil reais para poder entrar caro, você pecou durante a apresentação. Você não conseguiu demonstrar o valor que esse negócio tem para a pessoa. Para ela entender que 12 de R$ 197 é um valor ridículo para ela poder se pagar. E se você acabou de fazer a apresentação, aí eu vou para a técnica de fechamento. Aí eu falo, e ainda vocês ainda podem montar uma equipe comercial, construir uma operação em todo o território nacional. A empresa tem vários prêmios ainda, que não vai dar para poder falar tudo para vocês aqui. A empresa dá viagens, ela dá premiações, você consegue ganhar comissionamento de toda uma estrutura comercial. A pessoa que te convidou vai entrar nesses detalhes com você. Então, não fique com dúvida, entre em contato com a pessoa, mas antes da gente finalizar aqui,
eu preciso de passar para vocês uma visão. Aí eu entro para a técnica de fechamento. E aqui, pessoal, eu já estou fazendo o fechamento. Aqui eu já estou fazendo o fechamento. Aí quer ver? Ó, deixa eu ver se está aqui. Acompanhamento, fechamento. Alguns são responsáveis, depois pode estar colocado aqui. Se eu não coloquei aqui, eu vou trazer para vocês depois. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, na realidade, existe uma técnica que eu utilizo que chama a técnica dos 3 Cs. Eu falo técnica dos 3 Ss. São 3 Cs. Quem nunca ouviu falar disso, agora vocês vão conseguir entender o que eu falo. Existem estudos que falam que quando você está conversando com a pessoa e você está fazendo sinais positivos com a cabeça, e você está falando com ela perguntas para poder ela falar sim, a chance dela finalizar e te responder sim é gigantesca. Então, qual que é a técnica que eu utilizo na hora do fechamento? Eu vou fazer 3 perguntas fechadas e óbvias para que ela me responda sim. Mas não vou fazer qualquer pergunta. Ah, o céu é azul? Sim, não, vou fazer perguntas direcionadas do negócio. Então, eu sempre quando eu falo o seguinte, pessoal, antes da gente finalizar, eu parei, quando o Felipe me apresentou toda essa operação, eu parei para poder enxergar. Eu falei assim, peraí, Felipe, deixa eu ver se eu entendi. Aí eu recapitulo um pouco para a pessoa, porque como são muitas informações, a chance dela chegar no final da apresentação e ela não lembrar de 50% das coisas que você falou, na cabeça dela ela só sabe que é muito bom o que você acabou de apresentar para ela. Mas ela não lembra de tudo. Então você faz uma recapitulação no finalzinho. Assim, quando ele fala, espera, deixa eu ver se eu entendi. Meu cliente não vai pagar nada, ele vai ter desconto na conta de energia dele, ele vai ter desconto em milhares de estabelecimentos no Brasil, ele pode indicar clientes, aumentar o desconto dele até zerar a conta de energia dele, e quando ele paga a conta, eu sou comissionado por isso. É isso mesmo que eu entendi? Ele, cara, é exatamente isso. Eu falei assim, eu posso fazer portabilidade de telefonia das pessoas e ganhar comissão recorrente, posso vender placa, atender cliente grande e montar uma equipe comercial e tudo me gera comissionamento. Ele, cara, é exatamente isso. Eu falei assim, cara, esse negócio é incrível. Porque a única certeza que eu tenho é que eu nasci com meus pais pagando conta de energia, eu vou morrer pagando conta de energia. É o único produto que eu tenho certeza que todo mundo que eu conheço paga conta de energia. E aí eu falei assim, faz sentido demais. E aí eu vou te fazer uma pergunta, convidado. Você que está me ouvindo aqui agora. Você conhece alguém que paga conta de energia? A Sim, pessoa na cabeça dela já está assim. Sim, claro, né? eu. Aí eu pensei, claro, exatamente. Aí você vira para a pessoa e fala, você conhece alguém que gostaria de ter desconto na conta de energia, de graça, sem pagar nada por isso? Com certeza, eu. É óbvio, a pessoa vai falar assim, sim, eu. E aí eu falo assim, você concorda em ganhar comissionamento para dar desconto na conta de energia das pessoas é um negócio incrível? Surreal. A pessoa fala assim, pô, assim, sim. Aí, ou seja, eu já fiz 3 perguntas que automaticamente fez a pessoa falar que sim. E aí eu falo para você, e aí, meus amigos, eu deixo bem claro para vocês. Aí eu vou fazer as 2 técnicas que eu utilizo. Na apresentação online, como eu não tenho como fazer o fechamento agora, na hora com a pessoa, eu viro e falo assim, então, meus amigos, ao acabar de assistir essa apresentação, eu preciso que vocês tomem 3 decisões importantes. O sucesso, ele é uma questão de decisão. O sucesso, ele ama velocidade, ele é uma questão de decisão. E eu preciso que você tome uma decisão agora. A primeira decisão importante. Se fez sentido para você tudo que eu acabei de falar, ao acabar essa reunião, entre em contato agora com a pessoa que te convidou e chama ela e toma a primeira decisão importante, entrar no negócio. Eu já dou o passo do que a pessoa tem que fazer. Ela tem que tomar a primeira decisão. Porque não adianta ela fazer nenhuma outra. Ah, deixa eu estudar o negócio. Não, a primeira decisão é entrar no negócio. Procura agora. É uma voz de comando. Se fez sentido para você, procura agora a pessoa que te convidou e fala com ela, estou dentro, adquire a sua licença, entra no negócio. Segunda decisão importante, tomar a decisão de fazer o negócio. E aí eu faço uma realidade essa pessoa. O produto é espetacular. Ele só não vai cadastrar conta sozinho, não vai cadastrar licenciado sozinho. Você precisa de tomar a decisão de fazer. Se você tratar esse negócio com amadorismo, você vai ter resultados amadores. Se tratar com profissionalismo, você vai ter resultados profissionais. Você precisa fazer. Não vire o agente 007 desse negócio. Fale com todo mundo e tome a decisão de fazer. E aí eu falo, e a terceira decisão mais importante é tomar a decisão de chegar. E esse é o ponto crucial, porque eu separo os meninos dos lobos, mas por quê? Porque eu mostro para todo mundo que esse negócio é para todo mundo. Tomar a decisão de chegar onde? Aí é com você. Aí eu vou de novo no emocional da pessoa. Eu não sei qual é o tamanho do seu sonho.
Eu não sei o que te trouxe aqui a gente essa noite, eu não sei o que fez ficar aqui até agora nesse treinamento com a gente, igual vocês estão aqui, porque senão está fazendo sentido para vocês. Sabendo que está sendo gravado, a gente já poderia até abandonar com alguns momentos aqui, a gente está comigo aqui até o final, porque eu sei que está fazendo sentido, e o ao vivo é diferente. E aí você vira para a pessoa, eu não sei qual é o tamanho do seu sonho, eu não sei o que te motivou a estar aqui, eu não sei o que está te incomodando, quais os pitbulls que estão atrás de você, o que você enxergou dentro desse negócio, o que você ainda quer realizar na sua vida. Se você enxergou nesse negócio simplesmente um negócio para te trazer uma renda extra, você ganhar 3 mil, 4 mil reais a mais por mês, ótimo, esse negócio é para você. Eu vou te ensinar a ganhar de 3 a 4 mil reais por mês nesse negócio. Agora, se você enxergou que dá para ganhar 5, 7, 10 mil reais por mês, ótimo, trabalha mais um pouco, nós vamos te dar o caminho para você também fazer esse resultado. Mas se assim como eu, você tomou a decisão de se tornar um acionista desse negócio e mudar não somente a sua vida, mas impactar a vida de milhares de pessoas, ganhar mais de 30 mil por mês, mas você vai fazer esse negócio não é por dinheiro, é por propósito, porque o dinheiro ele vai ser a consequência. Tome a decisão de chegar acionista e aí você vai demonstrar, porque eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar os melhores destinos desse mundo. Aí, cara, acabou, a pessoa ela acaba a apresentação ali, ela assim, uma energia que ela fala assim, para quem tomou a decisão de ser acionista, cara, eu vou ser gigante nesse negócio, essa é a melhor oportunidade da vida. E aí, eu despeço do pessoal e finalizo a reunião. Não dou margem para a pessoa abrir dúvida, porque às vezes a dúvida de um pode atrapalhar aquela pessoa que já tomou a decisão de fazer. É por isso que as nossas reuniões são muito objetivas. Agora, se eu estou direto com a pessoa, fazendo a apresentação, eu falo com ela da questão da decisão, e eu falo assim, fulano, você concorda? Isso. Aí eu vou usar, depois que eu falei isso tudo com ela, aí eu falo assim, você concorda? Eu faço a pergunta dos três sims. Se ela me respondeu sim, 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 a minha próxima pergunta é, que dia nós começamos? Eu não estou perguntando para ela se ela vai fazer ou não, porque se ela assistiu até o final, ela concordou comigo em tudo que eu falei, a minha pergunta é, que dia que a gente começa? A pessoa vai me falar, eu preciso só de. Aí vai vir as objeções. Se a pessoa não tiver objeção, se ela tiver o dinheiro para entrar, quantas pessoas já não fizeram isso aqui e falaram, agora? Começa agora, pode contar. Vou te mandar o link de cadastro aí, vai fazer o seu cadastro, eu vou te colocar no nosso grupo do WhatsApp, vou te dar o passo a passo. Cumprir todo o meu suporte, eu vou te assessorar e te dar um caminho para você construir grandes resultados nesse negócio. E aí você precisa de finalizar essa apresentação. Porque se você simplesmente faz um fechamento desse e você não faz a pergunta principal, você não manda o link, é o que acontece com muita gente. Apresenta a pessoa, nossa, achei incrível e tal, eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma estudada, eu vou pensar. Como é, tipo assim, você deixa a pessoa ir. Você precisa de aprender técnicas para você segurar e bater o martelo com a pessoa. Por isso essa técnica dos três sims, ela é muito importante, que a pessoa ela vai te responder. E quando você perguntar para ela, e quando a gente começa, você está jogando o peito dela. Porque se ela tiver o dinheiro para entrar na hora, ela entendeu? Ela vai falar, entra agora. Assim, eu só preciso agora de levantar o dinheiro para poder fazer o negócio. Então, assim, de 0 a 10, onde eu respondo de 0 é ruim e 10 é muito bom. Qual o número que você dá de você agora, nesse exato momento, de você dentro desse negócio? Aí a pessoa vai falar, 8. O que falta para poder você dar os 10? Só do dinheiro. Você não tem o dinheiro para entrar agora. Você consegue ter um cartão de crédito? Não tem. Você consegue esse cartão de crédito emprestado para alguém? Se você conseguir, eu vou te ensinar a estratégia para dentro dos primeiros 10 dias de negócio você já fazer esse dinheiro de volta. E aí você vai buscar alternativas, porque qualquer objeção que a pessoa tiver, você vai trazer alternativas. E aí eu vou abrir aqui esse finalzinho aqui, e só mais 10 minutinhos para vocês aqui, tá, pessoal? E aí tem A uma gente poder. questão, né? Por exemplo, você pode pegar para a pessoa, e às vezes a pessoa fala, e a gente tem que ajudar as pessoas a pensar. Eu aprendi isso com o João Evangelista. O João até usa, né, nos treinamentos dele, falando, né, que de 100% das pessoas, 95% não pensa, 2% pensa que pensa e apenas 3% é que realmente pensa. E a gente tem que ajudar as pessoas a pensar. Então, às vezes, o cara tá ali assim, né? Cara, eu não tenho dinheiro, eu não tenho cartão. Eu gosto muito de utilizar o seguinte, cara, por exemplo, se você sabe que o cara tem família, se ele tem carro, alguma coisa, o cara tem. Eu falo assim, cara, vamos imaginar que ele tem um filho. Se hoje seu filho, sua esposa te ligasse agora e falasse, olha, meu filho tá, o fulano de tal, fala o nome do filho, o André passou mal aqui, ele trouxe ele para o hospital, tem que comprar uma pancada de remédio, vai ficar mais ou menos R$ 2.500. Mesmo você não tem dinheiro,
quem que seria a pessoa que você ia ligar agora para pegar um cartão de crédito emprestado ou esse dinheiro emprestado? Você tem que ajudar essa pessoa a pensar em quem vai trazer essa alternativa. Entendeu? Isso é muito importante. Agora, fazendo uma brincadeira aqui, né? Se o cara não tiver um amigo ou alguém para poder, cara, esse cara não pode nem morrer, porque não tem ninguém nem para carregar o caixão dele. Se não tiver 4 amigos, não pode morrer, porque com 3 já não carrega, né, cara? E uma coisa que a gente fala é o seguinte: eu uso muito essa técnica que o Tadeu falou, quando a pessoa fala o seguinte: eu não tenho dinheiro. Ah, mas R$ 2.000 é caro. Aí eu falo assim, não, se você acha esses R$ 2.000 para fazer um investimento, é porque eu não consegui te demonstrar o valor que esse negócio tem. Porque se alguém chegasse para você agora, nesse exato momento, falando que está indo embora do país, ou que está passando uma situação muito apertada em casa, está precisando de comprar um negócio para a família e tal, e por isso ele está vendendo o iPhone 17 dele, 17 Pro Max agora, por R$ 3.000. Você arrumaria esses R$ 3.000 agora para poder comprar o iPhone 17 na mão dele, Pro Max, 256 GB? E aí a pessoa fala, claro, porque ele sabe o valor que tem o iPhone 17 Pro Max. Se alguém virasse para você agora, falando que ia vender para você agora, sei lá, uma Mercedes, sei lá, vamos colocar um BYD aí, 0 km aí, um BYD que já tem 30 mil quilômetros rodados, a pessoa está indo embora e realmente está precisando de um carro de R$ 300.000, eu estou vendendo ele agora por 150 mil. Você pode até não ter os 150 mil, mas você ia fazer uma carteira para arrumar alguém que ia ter os 150 mil para você comprar um BID, nem que você fosse fazer dinheiro com ele para vender para outra pessoa. Você ia correr atrás da grana para poder fazer. Eu estou procurando essa pessoa na minha vida que está indo embora com o BYD de 150. Não é, Carisa? Não é? Então, assim, mas a questão é, se a pessoa faz o seguinte, se acontecer isso, Deus livre e defenda, se a pessoa agora caiu no chão, quebrou o dente central da boca aqui, sua, e precisa poder ir no dentista para poder arrumar, é R$ 2.000. Amanhã você está com o dente arrumado ou não está? Se o seu telefone cair no chão agora, quebrou, espatifou, não tem conserto, vai ter que comprar outro. Você não vai arrumar o dinheiro agora para ir lá no shopping poder comprar um outro cartão? É exatamente isso. Essa oportunidade é a oportunidade para mudar a sua vida. Se você não conseguiu ter essa percepção de valor, é porque você realmente não enxergou o tamanho desse negócio. Mas geralmente, quando eu faço essa apresentação, eu não tenho esse problema no fechamento, porque eu já parei todas as etapas. E no finalzinho, às vezes eu mostro um vídeo meu com o Márcio Garcia, às vezes eu abro. Você é licenciado, se você tiver resultado, abre seu aplicativo, mostra para a pessoa. Olha isso aqui, durante esse período eu já fiz mais de tantos mil de ganhos acumulados. Isso aqui é o que eu ganho de recorrência. Funciona assim, está aqui o comissionamento caixa, solicitei tanto, mostra para a pessoa aumentar a crença dela. Ah, eu não tenho resultado ainda. Chama o seu líder para o fechamento. E uma outra coisa que você pode usar, mesmo que você não tenha, eu usei isso muito, muito, antes de ter resultado, é falar, irmão, esse negócio aqui é pra gente mudar de vida junto. Pronto, você tá trazendo, você tá... Cara, sabe uma coisa, e eu falo isso muito com as pessoas, sabe uma coisa, lógico, porque assim, eu vi a oportunidade, eu enxerguei e tudo, mas tinha um negócio que me incomodava, assim, cara, se eu falo não pro João Paulo, e o João Paulo fica rico com esse negócio, e eu pobre, eu vou ficar puto demais. Então, assim, eu tinha que fazer. Então, às vezes, você pode usar isso e falar, cara, esse negócio que eu te apresentei, irmão, é pra gente ficar rico, mudar de vida juntos, mesmo que você não tenha resultado ainda. Você tem que passar a visão de futuro pra pessoa. É isso aí. E aí, quando a pessoa fala assim, mas esse negócio não é aquele negócio de pirâmide, não, eu explico para a pessoa. Né? Assim, fulano, aí eu devolvo a pergunta para a pessoa. Primeira coisa que eu faço, a pessoa assim, isso não é pirâmide, não? Eu viro para ela assim, o que é pirâmide? Que às vezes nem a pessoa sabe o que é. Ah, aquele negócio que eu fiz, não, se a pessoa não sabe, não, porque pirâmide é crime, é ilegal. Você acha que uma operação do tamanho da nossa, com 4 anos, a maior empresa do Brasil, que tem o grupo Vibra Energia, que é o quinto maior CNPJ no Brasil, que é o Comec, essas empresas elas não têm um advogado interno, elas têm o escritório inteiro de advocacia que trabalha por elas. Você acha que se fosse um negócio ilegal, eles iriam ter comprado 50% da nossa operação e nós nos tornarmos a maior empresa do Brasil? Mas eu entendi o que você quis dizer. Aí eu falo que pirâmide é aquele negócio que depende da entrada de pessoas para pagar aquelas pessoas que estão em cima. Eles dependem da entrada de dinheiro das pessoas que estão entrando com a missão para pagar quem está em cima. Se para de entrar pessoas dentro do negócio, não tem dinheiro para pagar quem está em cima e o negócio acaba. Hoje, nesse exato momento, na Igreja, se não entrar mais nenhum licenciado e não entrar também mais nenhum cliente,
mas todos os clientes que estão dentro da carteira continuarem pagando a conta de energia todos os meses, a gente vai continuar ganhando muito dinheiro do mesmo jeito. Então, você avalia um negócio pela recorrência, pelo produto ou serviço que ela entrega para o mercado. E aí você já quebrou as pernas das pessoas, porque você mostra para ela que ela não entende nada de pirâmide, o que é pirâmide, você traz para ela conceitos práticos do que é o nosso negócio em si e o tamanho da oportunidade. Então, sempre você precisa de trazer fatos. Aí você cita a Comec, você cita o Grupo Vibra Energia, você cita que nós ganhamos o prêmio do Reclame Aqui em 2025, você cita a seriedade do grupo por trás da nossa operação, e aí você toma a decisão da pessoa. Então, quando você fala com a pessoa, e aí detalhe, ao acabar essa reunião, você precisa de finalizar essa reunião com a próxima reunião agendada. Porque o maior erro que as pessoas cometem ao finalizar a apresentação é você, beleza, eu vou ver se eu consigo arrumar um dinheiro aqui e tal, ver se eu consigo pedir emprestado para fulano de tal, e eu te falo. Beleza, então, você olha aí e me fala. Acabou. Não. Você tem que virar para assim, maravilha. Você vai falar com quem? Você vai falar com fulano de tal. Você vai falar com ele que dia? Que dia que eu posso te ligar de novo? Que dia que a gente pode fazer outra coisa? Se você precisar, eu posso ir com você também para apresentar o projeto para sua esposa. Eu vou só falar com a minha esposa. Eu vou só apresentar para o meu marido. Fulano, o nosso negócio é um negócio extremamente visual. Deixa eu te fazer um pedido, ao invés de você apresentar para sua esposa, de você apresentar para o seu marido, vamos marcar uma reunião para você conectar ela, para que ela tenha a oportunidade de conhecer o negócio da mesma forma que você conheceu. Porque se ela tiver dúvidas e ela te perguntar e você não souber o que responder, porque é muita informação para você absorver de uma vez só, eu custei para aprender tudo, a chance dela falar com você para você não fazer um negócio é muito grande. Mas se ela tiver a oportunidade, ou ele, de ver o negócio da mesma forma que você viu, aí sim a decisão de vocês vai ser mais assertiva, porque eu tenho a certeza que a mesma informação que chegou para ela foi a informação que chegou para você. Vamos marcar um horário para poder apresentar para ela? E aí você faça essa apresentação. Não deixa o marido falar com a esposa sozinho. Não deixa a esposa falar com o marido sozinho. Não deixa, vou conversar com um amigo meu. Não, você tem que participar. Você tem que conectar. E sempre finalize. Que dia que a gente volta a se falar? Igual a hora de apresentação hoje. Porque se der, me manda o material. Vou dar uma olhada, vou dar uma estudada, etc e tal. Já vou fazer um pré-cadastro com você aqui já, mas eu preciso só de dar uma estudada aqui. Vou conversar com meu filho agora. É cara de multinível, né? Acabou que é mais tranquilo, já entende do mercado. Eu falei assim, maravilha, e que horas que a gente se fala amanhã? Ele disse assim, não, pode vir cá amanhã 2 horas da tarde. Amanhã, 2 horas da tarde, eu estou lá para poder finalizar com ele, já fazer lista de contato com ele, já contactar as primeiras pessoas e já começar a colocar a operação para rodar. Então, assim, você precisa de finalizar essa reunião agendando a próxima reunião. Então, aí eu vou aproveitar, vou abrir aqui 10 minutinhos aqui, caso vocês queiram mandar perguntas aí, estou à disposição para poder respondê-las, meus amigos. Odé, importante demais, duas coisas aqui que eu queria abrir. Uma, você falou, só vou reforçar ela. Quando você for apresentar um negócio para, principalmente se for individual, se possível, já apresenta para o casal, se possível, né? Já, cara, é importante, né, a gente apresentar esse negócio. Tem como a sua esposa participar, ou tem como seu marido participar, porque ali você ganha tempo. E às vezes o cara, para sair fora, ele vai assim, eu vou conversar com a minha esposa. E mesmo que você, às vezes, tente, né, falar com ele, não, vamos fazer junto e tudo e tal, talvez fique mais difícil se você, antes de apresentar, você tentar fazer, né, com o casal. Fica muito mais, né, muito mais fácil. Se de todo jeito você não conseguir apresentar para o casal, eu sempre gosto de fazer algumas perguntas, né? Eu falei, cara, eu vou te apresentar um negócio, mas assim, dentro da sua realidade, com sua esposa e tudo, quem é que toma a decisão em casa? É você ou sua mulher? Não, não, sou eu. Cara, acabou. Se ele falou que sou eu, no final ele não vai falar que vai conversar com a esposa. Entendeu? Perfeito. Então é importante demais você fazer essa pergunta, porque você vai evitar lá no final que ele, né, falar com você que vai ter que falar com a esposa, porque ele já falou com você que quem toma a decisão é ele. E às vezes, para o cara ser, né, querer ser machão ali naquela hora, ele fala que é ele.
Eu que mando. Eu que, né? É eu que tomo a decisão. Então, acho que isso faz sentido. Segunda coisa, tem gente que, lá no início, acho que foi o Cadu que levantou, né? Ah, mas eu tenho que ter resultado, né? Como é que eu vou apresentar esse negócio sem ter resultado? Pessoal, se você deu margem para o cara pensar em resultado ou no seu resultado, você apresentou o negócio errado. Entendeu? Porque às vezes você começa, cara, é um negócio para você ganhar muito dinheiro, é um negócio que você vai ficar rico, é um negócio que vai mudar a sua história, é um negócio que dá para mudar, para ganhar muito dinheiro. Quanto você está ganhando? Você deu brecha para o cara te perguntar. Então, deixa eu te perguntar. O cara que vende, o vendedor, né, que vende Ferrari, ele tem Ferrari? Não tem. Então, a lógica nossa era pensar assim, cara, para mim vender Ferrari, eu tenho que ter uma Ferrari. Não, para Vendedor mim de imóvel de luxo não mora em mansão também. não mora em mansão. Então, quando o cara vai vender uma Ferrari, ele fala da máquina, ele fala da experiência, ele fala da capacidade daquela máquina, daquele carro, ele fala das qualidades do carro. Então, o que você tem que falar para o cliente é da oportunidade. E se você falar, cara, eu me apresentar um negócio, sabe, que eu fiquei muito empolgado e eu fiquei assim, tão entusiasmado com o negócio que eu quero começar esse negócio com você. Quer dizer, você já cortou toda a possibilidade do cara te perguntar como você está ganhando. Porque eu quero começar esse negócio com você. Isso é muito Pronto. importante, né, João? Então, Quando você fala é assim, só a para primeira dar um pessoa que eu tô adendo falando é aí. você, né, João? Tipo assim, quando você fala para a pessoa assim, você é a primeira pessoa que Exato. Cara, eu quero começar esse negócio com você. Né? Vai apresentar. Cara, me apresenta, vai trazer um cara para uma apresentação online. Meu irmão, o que você vai fazer amanhã às 20 horas? Primeira pergunta. Não, nada. Por quê? Porque, cara, me apresentaram um negócio, eu fiquei muito interessado, mas eu preciso da sua opinião. Você pode me ajudar? Posso. Então, amanhã, às 20 horas, você entra numa live comigo? Irmão, você não tem que falar nada. O Dé vai estar lá trabalhando para você, eu vou estar lá trabalhando para você, o Cadu vai estar lá trabalhando para você. Você não precisa apresentar um negócio. Quem vai apresentar somos nós. Era só isso, Dé. Obrigado aí, viu, pelo espaço. Mais alguma contribuição, pessoal? Alguma dúvida aí? Eu acho que a gente tentou ser bem objetivo aqui para ajudar, mas é um tema que tem várias camadas, né? Então, por isso que a gente passou por convite, passou por apresentação, técnica de fechamento. Eu espero que de alguma forma, que a gente consiga ter contribuído para vocês aí, para vocês melhorarem a performance de vocês. E lembrando que também nós estamos lá no grupo à disposição para poder ajudar todos vocês aí, não é não, Caduzão? Não, João? É isso aí. Ô, Dé, eu acho que já pode encerrar a gravação. Na hora que ela estiver pronta, você manda lá no grupo. Você faz aquele mesmo esquema, né? Bota no YouTube e manda pra Isso. gente. Só espera ela Fechou. baixar mesmo. Tem que ser, né? Vou colocar no YouTube, que fica mais fácil, porque senão fica liberando o pessoal para ficar acessando o Drive, É né? verdade. Ó, Aí, o Cadu voltou com a barba, rapaz, ó. Mas me deram um tirou. conselho. Aqui, você já viu aquele negócio, né? Quando o milionário te dá conselho, você tem que ouvir o conselho do milionário, rapaz. Você tá doido? Eu não tô bobo, não, né? Você quer se tornar milionário, você tem que ouvir o milionário. É isso Ela tá aí, mal feita, parabéns. eu tô deixando ela crescer, né? Tô esperando ela crescer. Parabéns, parabéns. Galera, tamo junto. Excelente noite para vocês. Deus abençoe a vida de cada um. Valeu.